Olá, meus amigos, vamos estudar agora os movimentos oblíquos. O movimento oblíquo parece uma coisa complicada, é porque geralmente os professores gostam de ficar provando aí um monte de equação. Na verdade, você não precisa fazer nada disso. Você sabe que Galileu Galilei, ou Galileuzão da Massa, ensinou pra gente como se comporta, como é que funciona o movimento oblíquo. Você vai usar simplesmente 4 equações que você já conhece lá do seu querido Mu e Move. Então vamos ver como é que Galileu mostrou que funcionava esse movimento. Na verdade, ele parece um movimento complexo, né? Porque, por exemplo, quando você chuta uma bola, vai cobrar uma falta, a bola executa um movimento de curva, que a gente chama de movimento parabólico. E o que Galileu mostrou pra gente é que esse movimento, na verdade, apesar de parecer complexo, podia ser dividido em 2 movimentos mais simples. Um que vai acontecer na horizontal, o corpo vai andar para frente, só que ao mesmo tempo que ele anda para frente, ele executa um movimento na vertical, um movimento de subida e depois um movimento de descida. Tudo bem? E aí o que acontece? Ó? Cada vez que ele anda, você vê que ele anda aqui um pouquinho para o lado, para a direita, e um pouquinho para cima. E aí vai ocupar, obviamente, essa nova posição. Ele vai continuar andando para o lado, vai continuar andando para cima, ocupando agora uma nova posição. Continua andando para o lado, continua andando para cima e agora vai ocupar uma nova posição. E aí, quando ele atinge a altura máxima, o ponto mais alto dentro da trajetória na vertical, ele volta, desce, ok? Então agora, nova posição e finalmente ele volta para o chão. A gente não pode esquecer que na vertical, quem vai atuar é a aceleração da gravidade. Tudo bem? Então, o que Galileu descobriu? Ele descobriu o seguinte, olha, esse movimento pode ser dividido em 2. O eixo do x. E no eixo do x, povo de Deus, aqui a gente vai desconsiderar a resistência do ar. Então, não existe nenhuma força atuando na horizontal. Ou seja, se não tem nenhuma força atuando na horizontal, o corpo vai continuar andando para frente sempre com a mesma velocidade. Por isso que no eixo x, o movimento ele é uniforme, porque a velocidade vai ser constante durante toda a trajetória. Já na vertical, o que acontece? O movimento ele vai ser uniformemente variado, porque tem aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, primeiro, quando você joga um corpo para cima, ele vai sendo freado pela aceleração da gravidade, até chegar no seu ponto mais alto, e depois a gravidade trazer ele de volta. Tudo bem? Bom, então vamos estudar cada eixo separadamente e quais são as equações que a gente deve usar. Então, começando com o eixo do x. No eixo do x, como a gente comentou, a gente vai desprezar a resistência do ar, então não existe nenhuma força na horizontal para diminuir a velocidade em x. Então, primeiro, tá aqui, ó, essa velocidade em x, ele vai partir. Quando ele chegar nesse ponto, ele vai ter a mesma velocidade x. Quando ele chegar no ponto mais alto da trajetória, em qualquer outro ponto, repare que essa velocidade em x aqui é sempre constante. Certo? Essa velocidade não vai mudar nunca. Então, para isso, a gente pode usar aqui a equação, aquela que até o professor de história sabe, né? V igual a ΔS sobre ΔT. Claro que ele vai percorrer uma distância na horizontal, que a gente colocou como ΔS. Só que aqui no movimento oblíquo, a gente usa uns nomezinhos especiais, tá? Esse ΔS aqui, a gente chama de alcance. O alcance é a distância na horizontal que esse corpo vai andar. Tudo bem? E o T, esse ΔT vai ser, obviamente, o tempo total, né? O tempo que ele demora para executar todo o movimento oblíquo. E aí, quando você trabalhar com V igual a ΔS ΔT, é só você prestar atenção que essa velocidade que você vai trabalhar, ela é única e exclusivamente do eixo do x, porque essa fórmula só vale para o eixo do x. Tudo bem? Então, essa velocidade vai ser a velocidade em x. O ΔS vai ser, obviamente, o alcance e o tempo total. Claro que você não precisa decorar essa fórmula, tá? A gente só colocou isso aqui, que são os parâmetros que você vai ter dentro de uma questão. Você vai ter o Vx, ou você pode calcular o Vx, você vai calcular o alcance, você vai ter o tempo total, e é essa forma como você vai substituir dentro da fórmula. Mas a fórmula que você vai usar, povo de Deus, é ΔS sobre ΔT. Então não precisa decorar nada, aquele negócio que o professor ensinou para você.
Já no eixo do y, aqui é um pouquinho mais complexo. Porque no eixo do y, ele vai partir com uma velocidade inicial de y, que vai ser grande, tá? E conforme ele vai subindo, essa velocidade vai diminuindo. Claro, porque a aceleração da gravidade, ela vai freando o corpo até ele chegar na altura máxima. Quando ele chegar na altura máxima, a velocidade dele de y vai ser 0, porque ele tem que parar de subir, né? Então ele não pode mais ter velocidade em y. Ele precisa parar para agora descer. Então, quando ele desce, você repara que na mesma altura as velocidades são iguais, depois ele volta a ganhar velocidade, e quando ele chega aqui embaixo, ele volta a ter a mesma velocidade em y que ele tinha antes. Tudo bem? Bom, esse ponto é muito importante, é o ponto da altura máxima, então você vai usar esse ponto direto, junto com essa propriedade que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade em y é nula. E aí, povo de Deus, o ΔS vai ser a altura máxima, o V0 vai ser o V0y, e o V, velocidade normal, vai ser o VY. E quais equações que a gente vai usar? A gente vai usar as equações do move. Não pode esquecer que a aceleração, nesse caso, vai ser sempre negativa. Por quê? Porque o corpo primeiro ele sobe e a gravidade está para baixo. Então, como um corpo sobe e a gravidade está para baixo, a gente sempre vai usar a gravidade negativa, tá bom? E aí a gente vai usar, povo de Deus, as equações que a gente está careca de saber do move. Equação da velocidade, V igual a V0 mais AT. Sorvetão, ΔS igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E o nosso amiguinho Torricelli. Tá? Então, essas são as equações que a gente vai usar. E quando a gente for usar essas equações, a gente vai substituir o que é o equivalente ao eixo do y. Então, por exemplo, aqui, velocidade. Que velocidade é essa? É a velocidade em y. Velocidade inicial. Que velocidade inicial é essa? Velocidade inicial em y. Que aceleração é essa? É a gravidade, em negativa. E delta S é esse. É a altura máxima. Que mais? O resto tudo igual, né? Aceleração, ΔS, aceleração negativa e por aí vai. Então, moleza, povo de Deus. É só você lembrar que no eixo do x, V igual a ΔS, ΔT, e essa velocidade é sempre em x. E no eixo do y, você vai trabalhar com as equações do move, e aí todas as velocidades são velocidades em y, distância é a altura máxima, e aceleração, sempre a aceleração da gravidade negativa. Tudo bem? Então agora a gente tem que fazer exercício, vamos ver aí os exercícios que a gente tem sobre o meu movimento oblíquo e a gente vai aplicar isso. Não precisa ficar decorando aquelas fórmulas que o professor deduziu lá, tempo de subida, aí o tempo total, depois o alcance, nada disso, povo de Deus. Você vê que com essas equações aqui você consegue resolver qualquer questão de movimento oblíquo, tá bom? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Eu sou o BF. Você está aqui no Física com BF. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um likezinho. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.